Diz aí, minha família caipora! Como é que vocês estão? Para este vídeo vou trazer 44 palpites para vocês para este domingo, dia 10 de novembro. Fechou, galera? Quem é o canal que traz sempre uma porrada de palpites e tem uma média de mais ou menos 80% de acertos? É isso mesmo, é o canal Caipora Análise de Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites e com muita qualidade, beleza? Eu sou o Tom e agora vou trazer para vocês os nossos resultados que temos nos últimos meses, tá? Para os meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro, que começamos com os nossos gráficos, temos essa média de 79% de taxa de acertos, beleza, galera? O mês de junho foi muito bom, tivemos apenas 4 dias com revés. No mês de julho, tivemos 5 dias apenas com revés, abaixo de 70%. Em agosto, tivemos 6 dias com reveses, beleza? Já em setembro e outubro foi um pouco melhor, apenas 3 dias em setembro e outubro apenas 4 dias, fechou, galera? E novembro viemos aqui com uma média de 78%, nos últimos 8 dias que trouxemos palpites para vocês. Lembrando que os últimos dias que tivemos os vídeos foram apenas os dias do dia 1 até o dia 6 e o dia 7 e 8 eu trouxe os palpites no Telegram para vocês, beleza? E agora vamos trazer para vocês os resultados dos nossos palpites dos dias 8 e 9 de novembro, beleza? Para o dia 8 tivemos 16 palpites com 12 greens e apenas 4 reds, 75% de acertos no dia 8 de novembro. Para o dia 9 o resultado parcial é com 29 palpites com 19 greens e apenas 4 reds, tá? Um jogo foi anulado, que foi o jogo do Avaí com Mirassol, que será no dia 10 de novembro. E o dia que temos ainda 5 jogos que irão ocorrer, beleza? Então não se esqueçam de acompanhar esses jogos na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e dos canais do Telegram e no WhatsApp. Fechou, galera? Vocês que estão chegando aqui, não se esqueçam de se inscrever se vocês gostaram dos nossos resultados e querem acompanhar o nosso canal. Lembrando que a gente é o único canal que traz uma porrada de palpites e temos essa taxa de acertos de mais ou menos 80%. Fechou, galera? Então deixa o seu like aí se você já gostou e também não se esqueçam de comentar no final do vídeo o que vocês acharam dos nossos palpites e deem seus palpites dos jogos que vocês acreditam que irão ocorrer, beleza, galera? Então vamos lá, sem mais enrolação, para os nossos palpites. Fechou? Bora pra intro! Bora, família Caipora, começar com nossos palpites para o planejamento do dia 10 de novembro. Já pegou seu papel e sua caneta aí? Então peguem e anotem os melhores palpites que vocês gostarem, fechou? Vamos começar aqui com essa partida à 00:05 do Cruz Azul contra o Tigres na Liga MX do México. Separe essa partida com vitória ou empate para casa. O Cruz Azul tem 52% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. O Tigres tem 61 no histórico, 21 vitórias do Cruz Azul, 16 empates e 16 do Tigres. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Cruz Azul vem a 10 jogos marcando gols e o Tigres vem vencendo a 3 jogos. Últimos encontros, o Cruz Azul ele venceu 3 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, o Cruz Azul venceu e empatou 2 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Cruz Azul venceu e empatou suas últimas 6 partidas, enquanto o Tigres venceu 4 das últimas 6. Mas para essa partida, acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, separei o Western contra o North District na Premier League de Hong Kong. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Western tem 79% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 56%. O North District tem 6% apenas. No histórico são 3 vitórias do Western e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Western vem a 8 jogos marcando gols e o North District vem perdendo a 5 jogos. Últimos encontros, o Western venceu as últimas 3 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, o Western venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o North District não vence há mais de 6 jogos. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza?
Próxima partida, a Liga da Austrália, separei o Sydney contra o MacArthur. Separei essa partida com over 2,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Sydney vem sofrendo gols a 6 jogos e o MacArthur vem marcando gols a 8. Últimos encontros, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Sydney, over 2,5 gols em uma das últimas 2 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Perth Glory contra o Melbourne City. Separei essa partida na Liga da Austrália com o mercado de over 1,5 gols. Verificando no histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Melbourne vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em todos os jogos entre as duas equipes. Na casa do Perth Glory, over 1,5 gols também nas últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Santa Coloma contra o La Massana. Trouxe essa partida com vitória no primeiro tempo para casa, na primeira divisão de Andorra. O Santa Coloma tem 88% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 50%. O La Massana tem 17%. No histórico foi uma vitória do Santa Coloma por 4-0. Em séries, o La Massana vem sofrendo gols a 10 jogos e essa vitória do Santa Coloma, ele venceu o primeiro tempo. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Santa Coloma também vem vencendo o primeiro tempo, principalmente quando joga em casa. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Thai League da Tailândia, eu separei o Rayong contra o Buriram United. Traga essa partida com o mercado de over goal no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 5,5. O Buriram venceu 2 das únicas partidas que disputaram. Em séries, o Rayong vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros tivemos gol no primeiro tempo em 2 partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, também vem ocorrendo gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Almere City contra o Feyenoord na Eredivisie da Holanda. Separei essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de 4,5. Em séries, o Feyenoord vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols nas 2 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Atalanta contra o Udinese na Série A da Itália. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de 2,5. Verificando em séries, o Atalanta vem vencendo a 4 jogos e a Udinese vem sem empates a 5. Últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E na casa do Atalanta, over 2,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Perak contra o Johor Darul Taksim. Separei essa partida na Superliga da Malásia com vitória no primeiro tempo para fora. O Johor tem 78% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Perak tem 56%. No histórico são 17 vitórias do Johor, um empate e 5 do Perak. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Perak vem a 8 jogos marcando gols e o Johor vem vencendo a 3 jogos. Últimos encontros, temos vitória do Johor no primeiro tempo em quase todos os jogos, foram em 5 dos últimos 6 jogos. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Johor também vem vencendo o primeiro tempo em quase todos os jogos. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida, o Betis contra o Celta de Vigo em La Liga da Espanha. Separei essa partida com o mercado de over 2,5 cartões. Por que eu separei este mercado? Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 cartões na maioria dos jogos que disputaram, inclusive tivemos cartão vermelho. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, em La Liga, tivemos o over 2,5 cartões na maioria das partidas também das duas equipes. Verificando a disciplina das duas equipes em La Liga, a média de cartões somando as duas é de acima de 4 cartões. E o nosso árbitro, ele tem uma média de acima de 4 cartões por partida. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 cartões, beleza? Próxima partida, a Premier League da Ucrânia, eu separei o Shakhtar Donetsk contra o Zorya. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Shakhtar tem 71% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Zorya tem 33% no histórico, 37 vitórias do Shakhtar, 4 empates e 5 do Zorya.
a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Shakhtar vem a 3 jogos vencendo, enquanto o Zorya não empata a 5 jogos, perdeu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, o Shakhtar venceu 5 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, o Shakhtar venceu as 3 últimas partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, o Shakhtar venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Zorya venceu apenas 2 das últimas 6. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Blau-Weiß Linz contra o Salzburg. Separa essa partida na Bundesliga da Áustria com mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3,5. Verificando em séries, o Linz vem perdendo a 4 jogos e nos últimos encontros tivemos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Linz, tivemos over 1,5 gols na única partida. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Por este motivo eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Twente contra o Ajax na Eredivisie da Holanda. Separei essa partida com vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória está equilibrada totalmente para essa partida. O Ajax ele tem 94% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Twente tem 56%. No histórico são 37 vitórias do Ajax, 13 empates e 16 do Twente. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Ajax vem vencendo há 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos o mercado de vitória e empate do Ajax em 4 das últimas 6 partidas. Jogando fora de casa, o Ajax venceu e empatou 3 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos o Ajax vencendo e empatando mais de 9 partidas, enquanto o Twente ele venceu apenas 2 partidas das últimas 6. Então para essa partida, vitória e empate para fora, fechou? Próxima partida, a Roma contra o Bolonha na Série A da Itália. Separa essa partida com over 2,5 cartões. Verificando nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 cartões em quase todos os jogos que disputaram. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos também das duas equipes, tivemos over 2,5 cartões também na maioria dos jogos. Verificando a disciplina das duas equipes, temos uma média de acima de 2,5 a 3 cartões por partida, tá? E o nosso árbitro ele tem uma média de acima de 4 cartões por partida. Então eu separei para essa partida over 2,5 cartões, beleza? Próxima partida, o Nice contra o Lille na Ligue 1 da França. Separei essa partida com um handicap de mais 2 para fora. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequenina vantagem para o Nice e está com 38%. Na forma recente, ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Lille tem 78%. No histórico, são 19 vitórias do Nice, 19 empates e 13 do Lille. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Lille vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros, ele não perde para o Nice há mais de 5 partidas com 2 ou mais gols de diferença. Perdeu apenas uma vez e faz muito tempo por 4-0, beleza? Verificando na casa do Nice, o Lille não perdeu nenhuma partida com 2 ou mais gols de diferença. Também uma só há muito tempo por 2-0. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Lille não perde com 2 ou mais gols de diferença há mais de 6 jogos, enquanto o Nice não vence com 2 ou mais gols de diferença também há mais de 6 jogos. Então para essa partida, um handicap de mais 2 para fora, beleza? Próxima partida, Nottingham Forest contra o Newcastle United. Separa essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over 3,5 cartões. Por que eu separei este mercado? Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 3,5 cartões na maioria das partidas que disputaram. Verificando nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre over 3,5 cartões, inclusive expulsões na maioria das partidas das duas equipes. Verificando a disciplina das duas equipes na Premier League, a média de cartões é de acima de 5 cartões, beleza? Somando as duas equipes. E o nosso árbitro tem uma média de acima de 4,8 cartões por partida. Então, para essa partida, eu separei over 3,5 cartões, beleza? Próxima partida, o Tottenham contra o Ipswich Town, também na Premier League da Inglaterra. Separei essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Ipswich vem sofrendo gols a 6 jogos e o Tottenham vem sem empates a 5. Últimos encontros, gol no primeiro tempo na maioria das partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza?
Próxima partida, o Manchester United contra o Leicester na Premier League na Inglaterra. Separe essa partida com o mercado de over goal no primeiro tempo também. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Leicester vem marcando gols a 10 jogos e o Manchester United vem marcando a 6. Últimos encontros, gol no primeiro tempo em quase todos os jogos das duas equipes. E também verificando os últimos jogos nos campeonatos, ocorre gol no primeiro tempo também na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over goal no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, a Daniel Saints contra o Haverfordwest. Separe essa partida na Sinhu Premier do País de Gales com vitória seca para casa. O New Saints tem 71% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Haverfordwest ele tem 83%. Verificando no histórico, são 22 vitórias do New Saints, 4 empates e 2 do Haverford. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o New Saints vem a 9 jogos marcando gols e o Haverford não perde a 5 jogos. Últimos encontros, o New Saints venceu suas últimas 6 partidas e jogando em casa, o New Saints venceu as últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, o New Saints venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Haverford venceu 4 das suas últimas 6. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Karabag contra o Zaira na Premier League do Azerbaijão. Separe essa partida com vitória seca para casa. O Karabag tem 67% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Zaira tem 56%. No histórico, 26 vitórias do Karabag, 11 empates e 1 do Zaira. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Karabag em casa venceu empates a 5 jogos e nos últimos encontros, o Karabag venceu 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Karabag também venceu 5 das últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Karabag venceu 4 das últimas 6 partidas e o Zaira venceu apenas 2 de 6. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Kilmarnock contra o Celtic na Premiership da Escócia. Separe essa partida com o mercado de over goal no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Kilmarnock vem marcando gols a 9 jogos e o Celtic vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros, tivemos gol no primeiro tempo na maioria dos jogos entre as duas equipes. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo em quase todos os jogos. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Mallorca contra o Atlético de Madrid em La Liga da Espanha. Separe essa partida com o mercado de under 3,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de abaixo de 2,5. Verificando em séries, o Atlético de Madrid vem a 3 jogos vencendo e nos últimos encontros, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Mallorca, under 3,5 gols nas últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Spartak Varna contra o Ludogorets na Parva Liga da Bulgária. Separe essa partida com handicap mais 3 para casa. O Ludogorets tem 66% de probabilidade de vitória e ele tem um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Spartak Varna tem 67%. No histórico, o Ludogorets venceu as últimas 4 partidas e a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Ludogorets vem empatando a 5 jogos e o Spartak vem vencendo a 3. Últimos encontros, temos apenas uma partida que o Ludogorets venceu com 3 ou mais gols de diferença. Últimos jogos nos campeonatos, o Ludogorets ele venceu algumas de suas partidas com 3 ou mais gols de diferença. Porém, o Spartak Varna ele só perdeu apenas uma por 3 ou mais gols de diferença e foi jogando fora de casa. Então, para essa partida, handicap de mais 3 para casa, beleza? Próxima partida, o Belgrade contra o Estrela Vermelha. Separe essa partida na Superliga da Sérvia com vitória seca para fora. O Estrela tem 73% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Belgrade ele tem 78%. No histórico são 19 vitórias do Estrela, 4 empates e 2 do Belgrade. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Belgrade vem marcando gols a 10 jogos e o Estrela vem marcando a 7. Últimos encontros, temos vitória do Estrela Vermelha nas últimas 6 partidas. E jogando fora de casa, ele também venceu as últimas 2. Últimos jogos nos campeonatos, o Estrela Vermelha venceu 4 das suas últimas 6 partidas e o Belgrade venceu apenas 3 das últimas 6. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Superliga da Turquia, o Fenerbahçe contra o Sivasspor. Separe essa partida com vitória seca para casa. A probabilidade de vitória para o Fenerbahçe é de 78% e ele tem um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Sivasspor tem 50%. No histórico são 27 vitórias do Fenerbahçe, 12 empates e 8 do Sivasspor.
a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Fenerbahçe vem a 10 jogos marcando gols e o Sivasspor vem a 3 jogos vencendo. Últimos encontros, temos vitória do Fenerbahçe em 4 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, o Fenerbahçe venceu 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Fenerbahçe venceu 2 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Sivasspor venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida, vitória seca para casa. Próxima partida, o Chelsea contra o Arsenal na Premier League da Inglaterra. Separa essa partida com o mercado de over 3,5 cartões. Verificando os últimos encontros das duas equipes, tivemos over 3,5 cartões em quase todos os jogos. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, também ocorre over 3,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes. A disciplina das duas equipes na Premier League é de uma média de acima de 6 cartões por partida, somando as duas. E o nosso árbitro tem uma média de 5,3 cartões por partida. Então, para essa partida, over 3,5 cartões, beleza? Próxima partida, o Monza contra a Lazio na Série A da Itália. Separa essa partida com over 3,5 cartões também. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 3,5 cartões na maioria dos jogos que eles disputaram no campeonato. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, tivemos aqui o over 3,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes, tá? Verificando a disciplina das duas equipes, somando as duas, a média de cartões dá de acima de 5 cartões por partida. E o nosso árbitro tem uma média de 3,5 cartões por partida. Então, para essa partida, over 3,5 cartões, beleza? Próxima partida, Premiership da Escócia, eu separei o Rangers contra o Hearts. Separei essa partida com o mercado de over 2,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Rangers vem marcando gols há 5 jogos e nos últimos encontros, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Rangers, over 2,5 gols nas últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Slavia Praga contra o Karviná na Primeira Liga da República Tcheca. Separa essa partida com vitória seca para casa. A probabilidade de vitória para o Slavia é de 80% e ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Karviná tem 56%. No histórico são 14 vitórias do Slavia, 3 empates e 2 do Karviná. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Slavia em casa vem marcando gols há 10 jogos e o Karviná em casa não perde a 5. Últimos encontros, temos vitória do Slavia em 3 das últimas 6 partidas. E jogando em casa, o Slavia venceu 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Slavia venceu 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Karviná venceu apenas jogando em casa 2 das últimas 6. Então, para essa partida, eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Getafe contra o Girona em La Liga da Espanha. Separei essa partida com under 3,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de abaixo de 3,5. Verificando em séries, o Girona vence empates a 5 jogos e nos últimos encontros temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Getafe, under 3,5 gols em 4 das últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Real Valladolid contra o Athletic Bilbao. Separa essa partida na Liga da Espanha com over 3,5 cartões. Nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, tivemos o over 3,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes, tá? A disciplina das duas equipes em La Liga tem uma média de acima de 4,5 cartões por partida, beleza? E verificando, o nosso árbitro ele tem uma média de 5,3 cartões por partida. Então, para essa partida, eu separei over 3,5 cartões, beleza? Próxima partida, o Atlante contra o Dorados de Sinaloa. Separa essa partida na Liga de Expansão MX do México com vitória seca para casa. O Atlante tem 70% de probabilidade de vitória e um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 72%. O Dorados ele tem 61%. No histórico, 12 vitórias do Atlante, 6 empates e 8 do Dorados. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Atlante vem a 9 jogos marcando gols e o Dorados vem vencendo a 4. Últimos encontros, o Atlante venceu 4 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Atlante venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Dorados venceu 4 das últimas 6, mas só jogando em casa. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Bodø/Glimt contra o Fredrikstad. Separa essa partida na Elite Série da Noruega com mercado de over 2,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, jogando em casa, o Bodo vem marcando gols há 10 jogos e o Fredrik vem marcando há 5.
Últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Bodoglin, temos over 2,5 gols nas 2 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Próxima partida, Beerschot contra o Clube Brugge. Separa essa partida na 1A Pro League da Bélgica com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Brugge vem a 4 jogos vencendo. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas que eles disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas, principalmente quando o Beerschot joga em casa. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, clássico na Superliga da Grécia. PAOK contra Olympiacos. Separa essa partida com over 4,5 cartões. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 4,5 cartões na maioria das partidas que disputaram. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, também ocorre over 4,5 cartões na maioria das partidas. Verificando a disciplina na Superliga da Grécia das duas equipes, a média de cartões, somando as duas, é de acima de 3,5 cartões. E o nosso árbitro não temos dados de cartões. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos over 4,5 cartões, beleza? Próxima partida, o Braga contra o Sporting na Primeira Liga de Portugal. Separa essa partida com o mercado de ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais. Nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, temos ambas as equipes recebendo 2 cartões ou mais na maioria das partidas, tá? Verificando a disciplina das duas equipes na Primeira Liga de Portugal, temos uma média de acima de 2 cartões por partida somando as duas. E o nosso árbitro tem uma média de 5,8 cartões por partida. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais, beleza? Próxima partida, o Deportes Copiapó contra o Colo-Colo na primeira divisão do Chile. Separa essa partida com over 2,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Colo-Colo vem sem derrotas a 5 jogos, enquanto o Deportes Copiapó vem perdendo a 3 jogos. Últimos encontros, over 2,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Na casa do Copiapó, over 2,5 gols nas 2 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Atlético Mineiro contra o Flamengo na Copa do Brasil. Essa final eu separei com o mercado de over 3,5 cartões. Por que eu separei este mercado? Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos o over 3,5 cartões na maioria das partidas, inclusive tivemos expulsão. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, também ocorre over 3,5 cartões na maioria das partidas das duas equipes, beleza? E verificando, o nosso árbitro ele tem uma média de acima de 3 cartões por partida. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos um over 3,5 cartões, beleza? Próxima partida, Série A da Itália. Separei a Inter de Milão contra o Napoli com o mercado de over 2,5 cartões. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 cartões na maioria dos jogos que disputaram, beleza? Verificando os últimos jogos nos campeonatos também das duas equipes, temos o over 2,5 cartões na maioria das partidas. Verificando a média de cartões na disciplina das duas equipes na Série A da Itália, as duas somadas temos um over 2,5 cartões. E também o nosso árbitro tem uma média de acima de 4,8 cartões. Então, para essa partida, over 2,5 cartões. Fechou? Próxima partida, o Real Sociedad contra o Barcelona na La Liga da Espanha. Separa essa partida com vitória e empate para fora. O Barcelona tem 56% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Real Sociedad tem 56%. No histórico são 42 vitórias do Barcelona, 11 empates e 9 do Real Sociedad. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Barcelona vem vencendo 5 jogos e o Real Sociedad vem sem empates a 5. Últimos encontros, temos o mercado de vitória do Barcelona em 5 das suas últimas 6 partidas que disputaram. Verificando na casa do Real Sociedad, o Barcelona venceu e empatou as últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Barcelona ele venceu suas últimas 6 partidas, enquanto o Real Sociedad venceu 3 das últimas 6, mas todas foi jogando fora de casa. Em casa não vence, então para essa partida, vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o River Plate contra o Barraca Central na primeira divisão da Argentina. Separa essa partida com vitória seca para casa. River Plate tem 78% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos.
o Barracas tem 33. Verificando no histórico, são 4 vitórias do River Plate e uma do Barracas, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, jogando em casa, o Barracas vem sofrendo gols há 10 jogos, e nos últimos encontros temos vitória do River Plate em 4 das últimas 5 partidas. Jogando em casa, o River Plate venceu a única partida que temos dados, e nos últimos jogos nos campeonatos, River Plate venceu 2 das últimas 6 partidas, enquanto o Barracas venceu apenas uma partida de 6. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Benfica contra o Porto na Primeira Liga de Portugal. Separei este clássico com o mercado de ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais. Nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, ocorre ambas as equipes recebendo 2 cartões ou mais na maioria das partidas, tá? Verificando a disciplina das duas equipes na Primeira Liga de Portugal, temos uma média de acima de 3,5 cartões por partida. E verificando o nosso árbitro, ele tem uma média de 5 cartões por partida. Então, para essa partida, eu separei, ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais, também devido ser um clássico, beleza? Próxima partida, o Sport contra a Chapecoense na Série B do Brasileirão. Separei essa partida com um handicap de mais 3 para fora. Por que eu separei este mercado? A probabilidade de vitória para o Sport é de 68% e ele tem um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. Chapecoense tem 56%. No histórico são 9 vitórias do Sport, 7 empates e 5 da Chapecó. A média de gols é de acima de 2,5. E séries, o Sport vem marcando gols a 7 jogos e Chapecoense vem sem empates a 5. Últimos encontros, não temos nenhuma vitória do Sport com 3 ou mais gols de diferença contra a Chapecoense. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Sport venceu apenas uma partida com 3 ou mais gols de diferença contra o Guarani, que foi 4-0. E Chapecoense, ela perdeu apenas 2 partidas com 3 ou mais gols de diferença. Então, para essa partida, eu separei um handicap de mais 3 para fora, beleza? Próxima partida, o Avaí contra o Mirassol na Série B do Brasileirão. Separei essa partida com o under 3,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos uma média de abaixo de 2 gols por partida. Em séries, o Mirassol vem vencendo a 4 jogos e nos últimos encontros, under 3,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, tivemos o under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos mais uma vez por sempre acompanhar o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, você que chegou até aqui e ainda não se inscreveu. Deixe seu like e também comentem o que vocês acharam desses 44 palpites. Vamos lá para o nosso bilhete caipora? Salve, galera! O nosso bilhete caipora é com 6 seleções e uma odd total de 2,96. Separei over 1,5 gols para o Blau Wieslins contra o Salzburg. Separei over gol no primeiro tempo para o Tottenham contra o Ipswich Town. Rangers e Hertz com over 1,5 gols. Slavia Praga para vencer a partida contra o Carvina. Vitória empate para fora em Real Sociedad contra o Barcelona. E por último, ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais em Benfica contra o Porto. Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!